Pessoal, então no vídeo de hoje nós vamos resolver algumas questões relacionadas à República Velha, mais especificamente questões do Enem. E aí também vou fazer alguns comentários relacionados à própria importância desse período chamado de República Velha. Vamos para o compartilhamento de tela. Bom, então nós faremos três questões sobre República Velha. Vamos a elas, na verdade. A primeira delas se refere à revolta da vacina e nos diz o seguinte: a revolta da vacina, 1904, mostrou claramente o aspecto defensivo, desorganizado, fragmentado da ação popular. Não se negava o Estado, não se reivindicava participação nas decisões políticas, defendiam-se valores e direitos considerados acima da intervenção do Estado. A mobilização analisada representou um alerta na medida em que a ação popular questionava: letra A alta dos preços, B, a política clientelista, C, as reformas urbanas, D, o arbítrio governamental, letra E, as práticas eleitorais. Bom, lembrando então o que foi a revolta da vacina. Foi uma revolta ocorrida no Rio de Janeiro, na qual a população se manifestava contra a vacina de febre amarela. Na verdade, a questão da vacinação era o último pingo d'água que fez o copo transbordar. Por quê? Antes nós já vimos no ocorrido no Rio de Janeiro o Bota Abaixo, que foi um programa de reformulação, de reforma urbana da cidade, no qual grande parte da população foi expulsa do centro. Agora o governo obrigava as pessoas a se vacinarem. E, por vezes, não era da melhor forma possível, com agentes de saúde que amarravam as pessoas e davam vacina de maneira obrigatória. Com o tempo, depois da revolta, que envolveu algum quebra-pau e envolveu algumas mortes, o governo fez com que a vacinação não se tornasse mais obrigatória. Então, essa mobilização, a revolta da vacina, questionava o quê? Nesse caso aqui, letra D. Arbítrio governamental. O que é a palavra arbítrio? Autoritarismo. Então, nesse caso aqui, o que era questionado, o que não se aceitava, era o autoritarismo do governo, sobretudo representado pelo programa Bota Abaixo de reforma urbana, que tirou grande parte da população do centro da cidade, e somada a isso, a campanha de vacinação obrigatória. Eram medidas que mostravam um certo autoritarismo governamental. Não houve uma campanha de mobilização no qual o governo instruía a população a se vacinar. Era tudo à força. Na questão 2, temos outro aí, modelo Enem também, e são dois textos. O primeiro diz o seguinte: Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido, palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas: um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Texto 2. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando uniforme da Guarda Católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto, alto e magro, e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim, estava terminada, e de maneira tão trágica, a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Então, aqui, nós temos duas visões a respeito da Guerra de Canudos. Uma é do jornalista Euclides da Cunha, que cobriu o evento, que esteve lá e viu toda essa resistência, e a outra é de um
de um jornalista que era mais contrário à Guerra de Canudos, né? Então, duas visões do mesmo confronto. E aí, o que cada uma dessas visões representava? O que elas significavam, na verdade? Os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos, respectivamente, como fruto da letra A, manipulação e incompetência, letra B, ignorância e solidariedade, letra C, hesitação e obstinação, letra D, esperança e valentia, e letra E, bravura e loucura. Então, no primeiro texto, é destacado uma bravura de homens que resistiam até o fim. E no segundo texto, era destacada a loucura daqueles homens que resistiam até o fim e não queriam se render. Todos dois, então, retratavam o que ocorreu dentro do massacre de Canudos. Um exaltava a bravura, falava sobre a bravura no qual a população de Canudos defendeu a sua honra até o último momento. E o segundo texto falava sobre a loucura daquele grupo que se defendia contra o governo. Então, nesse caso aqui, letra E. Lembrando, pessoal, Canudos, Contestado e Juazeiro são três exemplos de movimentos messiânicos. Afinal das contas, o que é um movimento messiânico? É um movimento político e religioso em que se acredita em uma áurea mística das suas lideranças. O que eu quero dizer? Quem participa desse movimento ou deste tipo de movimento, acredita que a liderança religiosa, a liderança que está ali junto ao grupo, tem uma certa ligação mais forte, mais corrente com Deus. Então, são três os exemplos de movimentos messiânicos que ocorreram no Brasil. A própria Guerra de Canudos, como vimos aqui, a Guerra do Contestado e a Revolta de Juazeiro do Padre Cícero. Então, são esses três movimentos que retratam um certo messianismo. Acredita-se numa aura mística das lideranças religiosas, mas eles não são apenas religiosos, eles são também políticos. Para encerrarmos aqui, ainda sobre República Velha, temos um pequeno texto que fala sobre o tenentismo. O tenentismo veio preencher um espaço vazio. O vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir as já caducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era, então, qual era um dos objetivos do movimento tenentista? Letra A, unificar as Forças Armadas pelo comando do Exército Nacional. B, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. C, restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo central. D, organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária. E, pacificar os movimentos operários radicalizados pelo anarcossindicalismo. Então, antes de mais nada, o que foi o tenentismo? O tenentismo foi um movimento da baixa oficialidade do Exército, tenentes, soldados, ali de graduações menores, cujo objetivo era combater a corrupção eleitoral, a corrupção das oligarquias que comandavam o Brasil desde o início da República Velha. Então, sendo assim, a resposta que pode ser enquadrada, que melhor responde à questão, é a letra D. Então, assim, pessoal, nós terminamos, são três questões do Enem. Deixa eu terminar com o compartilhamento aqui, só um minuto. E é isso, pessoal. Eu espero que dúvidas, sugestões e likes sejam deixados e qualquer coisa, não se esqueçam de comentar. Muito obrigado e até o próximo vídeo.